Eu salve o nosso Pai do Senhor. Amém. Vamos iniciar nosso culto ao Deus, agradecendo sempre Ele pelo privilégio de estarmos aqui juntos e da presença do Senhor, que é o mais importante. É por Ele que nós estamos aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar pelo privilégio de estarmos na tua presença. Pai, que nossos corações estejam prontos para entregar a oração e louvores, para te dedicar a adoração, Senhor. Que nós possamos prestar este culto a Ti, Pai, que seja agradável a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E nós possamos derramar da Tua presença, Pai, com sinceridade, de coração, de alma e de espírito. Pai, conduz-nos, Senhor Deus, a nossa adoração. Fala-nos poderosamente, Pai. Revela-se a nós, que as nossas orações sejam ouvidas de Ti, Pai, e que haja resposta, Senhor, em nome de Jesus. Ministra os nossos corações através da Tua palavra, Espírito Santo. Fala, Senhor Deus, revela a Tua vontade, em nome de Jesus. E, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, ministra os nossos corações com total liberdade, Senhor. Toca, Pai, no nosso espírito, transforma-nos, Pai, nos faz crescer na fé, Pai. Em nome de Jesus, acrescenta no nosso espírito, em nome de Jesus, ó Deus. Ministra, Pai, a paz, o consolo, a força, em nome de Jesus. Que cada um, Pai, que participa deste momento de adoração, tem possa sentir em suas casas o teu Espírito Santo fluindo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por mais um dia na Tua presença. A Ti, Pai, todo louvor e honra em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Os irmãos em paz. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero começar lendo o Salmo 91. O Salmo, como todos os outros, com palavras tão poderosas. E fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que está em descanso, que está em paz. Glorifico a Deus. Vamos ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é poder, é autoridade para nos dar segurança, irmãos. Debaixo das asas do Senhor nós estamos em segurança. E isso é tão maravilhoso, saber que nós estamos na terra, mas com os passos, cada um deles guardados pelo Senhor. Que nós passamos do nosso Deus, um alto refúgio em tempos de angústia. Amém? Em nome de Jesus, refugia no Senhor. Ele é a tua força e segurança. Glória a Deus. E eu gostaria de louvar com os irmãos o louvor 171 da harpa. Era um pecador, éramos todos errantes, mas um dia fomos alcançados para a graça do Senhor. E esse privilégio nosso, irmãos, podemos estar em alegria na presença do Pai. Glória a Deus. Obrigada pela salvação. Te louvo, meu Deus. Aleluia. Vamos louvar? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor Deus com muita alegria, minha irmãs. Amém.
Recebe
falha, Senhor. Eu quero convidar os irmãos para colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor. Nos tempos de adversidade, o Senhor se revele de forma poderosa a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Coloca nas mãos do Senhor a tua causa. Eu creio que nosso Deus é juiz, é justiça. Deus nosso advogado. Deus é o médico dos médicos. E nós estamos adorando e servindo a esse Deus Todo-Poderoso. E eu quero que você, que na presença do Senhor, com toda a confiança, crendo que Ele está ouvindo a tua oração, assim como nós adoramos a Ele neste momento, agora pouco, Ele ouve a oração daquele que crê, Ele ouve a oração daquele que clama. Então vamos clamar ao nosso Deus. Senhor, eu quero louvar-te, Senhor Jesus, pela tua presença. Quero louvar-te por este momento que clamamos a ti, Senhor. E quero pedir, ó Deus, que ouça o clamor de cada um dos teus filhos, em cada lar que seja, Pai, guardado em taças de ouro junto ao teu trono, Pai. Em nome de Jesus, que venha a resposta, Senhor Deus, a todo aquele que crê, Senhor, e que apresente a tua petição neste momento. Senhor Deus, eu quero apresentar a minha vida, a minha família nas tuas mãos. Senhor, venha, Pai, com o teu poder, Senhor, e com a tua justiça em nosso favor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que ninguém seja calado, que ninguém seja silenciado pela tua mão, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio na tua justiça, Senhor, e creio, Pai, que aquele que está encoberto virá à tona, Pai. Virá, Senhor Deus, a luz, porque tu és luz, Senhor Deus, e nada do que está encoberto ficará assim. Em nome de Jesus, vai apresentar os meus irmãos nas tuas mãos. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor vai vir a cada um de nós, de força, de sabedoria, de armaduras espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, que nós estejamos, Senhor Deus, com toda a confiança, Pai, com toda a confiança, clamando e crendo no teu poder, Pai, para solucionar, para trazer vida, Senhor. Quero apresentar a cada foto, a cada nome, a cada projeto, em nome de Jesus, vai adiante dos teus filhos, Pai, quebrando os filhos da cadeia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, traz de volta, Senhor, aquele que está afastado, traz de volta, Senhor, aquele que se esfriou na fé. Em nome de Jesus, ó Pai, quero clamar também por salvação a todos que não conhecem o teu nome, a todos que não conhecem, Senhor Deus, como é viver a tua presença, que eles tenham os olhos abertos, Senhor, que as escamas dos olhos caiam, Pai, e que eles tenham encontro real contigo, Pai, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, transforma esse coração endurecido, Pai. Em nome de Jesus, que ele venha ter, Senhor Deus, um encontro poderoso contigo, Senhor Deus. Quero apresentar cada nome, Senhor Deus, apresentar nesse caderno. Que o teu poder se manifeste sobre essas vidas, Senhor. Quero apresentar a Mônica, a Verônica, Senhor Deus. Quero ser também marcadas pelo milagre, Senhor Deus, em nome de Jesus. Visita neste momento, Senhor Deus. Toca, Pai, logo a cabeça, ponta dos pés, Senhor. E que esses cânceres, Senhor Deus, saiam em nome de Jesus. Segue, não se produzam mais. Ah, Senhor Deus, manifesta teu poder sobre a vida delas, Pai. Que elas sejam marcadas com o teu poder, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, no teu agir, Senhor. E eu apresento o ministério e palavras nas tuas mãos. Que o Senhor continue sustentando, Pai, a todos aqueles que estão com a mão no arado, Pai. Que eles estão fortalecidos dia após dia, Senhor. Renova as forças dos seus obreiros, da liderança dessa igreja, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, apresenta o Brasil, apresenta o mundo, Senhor Deus. Que se demanda liderança, Senhor Deus, de acordo com o teu coração, Pai. Que
Obrigada, Senhor. Fala conosco profundamente através da tua palavra, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, mas você pode sentar aplaudindo, glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és exaltado, Senhor. Pastor Neto, vamos ver com palmas e glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vou falar brevemente de oferta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gostaria dos irmãos abrirem suas Bíblias num livro bem conhecido, no momento de ofertas, versículo aí, Malaquias 3:10. Bem conhecidíssimo, né? Malaquias 3:10. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém. Até aqui. Amados, eu quero expor aqui, nós nesse momento de dízimos, nesse momento de ofertas, nesse momento de entrega, de sacrifício diante do altar, quando nós nos entregamos na presença do Senhor. E aqui, essa palavra é bem clara, que os dízimos e as ofertas, ela vem até a casa do tesouro, no caso, aqui a igreja, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que haja, para que possamos pagar um aluguel, para que possamos pagar luz, para que possamos pagar a água, para que a gente possa fazer as devidas manutenções. Nós temos a nossa casa, né? Vira e mexe, acontece algum probleminha na nossa casa, né? Quando você menos imagina. Eu lembro que eu comprei meu apartamento e ele estava novinho, bonitinho, maravilhoso. Nós olhamos o apartamento e nós estava uma maravilha. E a minha esposa ainda falou: não coloque esse micro-ondas ainda. Não vai dar nada. Não foi eu que falei. Não, foi sim. Parecia que estava dando um tiroteio na cozinha à madrugada. Então, eu quero dizer para os irmãos que no nosso lar, na nossa casa, nós temos algo que, às vezes, algum aparelho danifica, uma TV, um micro-ondas, no meu caso, o azulejo, está lá até agora que eu tenho para trocar, mas eu quero fazer a reforma na cozinha e já vou fazer tudo. Mas, assim também, é aqui, esse salão, espiritualmente, a casa de Deus, mas esse salão, ele requer manutenções. Tivemos aqui uma infiltração de água, choveu esses dias, estava até sequinha a parede, graças a Deus, porque viemos aqui, o Diassis veio aqui e fez essa parede aí, passou um produto, e às vezes a gente tem manutenções com instrumentos, tem manutenções com ventilador, agora a gente tem os ventiladores aí que está para arrumar. Então tudo isso gera um custo, e esse custo ele sai dos nossos dízimos e das nossas ofertas, conforme a palavra diz. Quando nós trazemos os nossos dízimos diante na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o que é o mantimento na minha casa? É quando você traz um parente, quando você traz um amigo e você tem uma cadeira confortável para que seu amigo possa ficar. Tem um ar-condicionado no momento do verão, né? Que aqui a gente já passou um período sem ar-condicionado. É só por Deus. E nós temos um ar-condicionado e água, de repente a pessoa está aqui, está com sede, vai lá tomar água, vai usar o banheiro. Tem essas acomodações
para que a pessoa se sinta bem e possa ouvir da palavra do Senhor Deus e possa ser alimentado pela palavra do Senhor Deus aqui nesse lugar. Assim como as pessoas que estão nos assistindo online, a paz do Senhor para você também, que você possa receber, ela está aqui hoje, que você também possa receber o alimento que Deus tem para você nessa noite. Então, tudo isso gera um custo, e esse custo ele sai dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E quando nós temos o nosso coração voltado para trabalhar na obra, não por obrigação, mas sim o seu coração inclinado a ofertar, inclinado a entregar o teu dízimo. Mas hoje eu não tenho, pastor. Amém, mas quando você também coloca essa preocupação no seu coração, digamos assim, que você não tem, já é algo, o seu coração já está inclinado a adorar. Por isso que nós oramos por todos, aqueles que vão ofertar, aqueles que vão entregar o teu dízimo, aqueles que vão entregar o seu voto, aqueles que não tem hoje para ofertar, mas está o seu coração ali entregue diante do altar do Senhor Deus. Nós oramos por todos, para que as bênçãos do Senhor Deus, assim como a palavra diz, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre a nossa vida bênçãos sem limites. Amém? Vamos orar? Os irmãos que estão nos assistindo agora e também querem entregar o teu dízimo, querem entregar a tua oferta no nosso ministério, anotem aí o Pix do nosso ministério. O Pix do nosso ministério é Ministério Palavra de Vida 2006 @gmail.com. Ministério Palavra de Vida 2006 @gmail.com. Mas eu te convido, aonde você estiver, feche seus olhos, põe a tua mão no coração. Os irmãos estão aqui, erga seus envelopes aos céus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de poder adorar ao Senhor Jesus, de poder entregar os nossos sacrifícios diante do altar do Senhor Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da tua presença, estamos aqui diante do teu altar, Pai. Estamos aqui para te servir e te adorar, honrar ao Senhor Deus do nosso louvor, honrar ao Senhor Deus dos nossos sacrifícios, Pai. Aqui estão as nossas ofertas, aqui está o nosso envelope diante da tua presença. Aquele que não tem, que em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, em nome do Senhor Deus, eu posso alcançar também, porque o coração está voltado à tua obra, o coração está voltado a te adorar também, em nome do Senhor Jesus. Aquele que vai entregar o teu dízimo, aquele que vai entregar a tua oferta, aquele que vai trazer um voto diante do teu altar, aquele que sentiu nessa hora a fazer convites no ministério, a entregar a tua oferta, Pai, diante de ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança, Pai, alcança no lar, abençoa no celeiro e no salário, no local de trabalho, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa dissipar toda a perseguição e tudo aquilo que vem tentar derrubar os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa no lar, Pai, abençoa os entes queridos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam ser prósperos, Pai, que possamos, Pai, ter mais e mais entendimento, Pai, sabedoria para gerar as nossas finanças, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, em nome do Senhor Deus, abençoa cada um, Pai, aquele que tem causas na justiça, que o Senhor possa desbloquear, Pai, em nome do Senhor Deus, toda a vida desse juiz, Pai, que ele possa, Pai, julgar em favor dos teus filhos, seja em causas na justiça, aposentadoria, em nome do Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa abençoa, Pai, no local de trabalho, traz a restituição salarial, ou talvez, Pai, a promoção, ou talvez um trabalho melhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que está procurando, abençoa, Pai, abre a porta de emprego, em nome do Senhor Jesus. Desde já, Pai, nós te agradecemos e cremos na tua palavra, Pai, cremos que o Senhor está com as janelas abertas, Pai, abençoando a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Principalmente em vigílias e congressos. Glória a Deus. Deixa eu ver, vamos ler o versículo. É uma passagem meio longa, então não dá para ler tudo, não. Vou ler a partir do versículo 16. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel, e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete. O sinete, gente, é um símbolo
que o rei tinha no seu anel. E quando o rei se lava ali, ninguém poderia abrir aquele lugar que era marcado aquele selo, aquele sinete do anel do rei. Selou com seu próprio sinete, com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando, e nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e afastou-se dele seu sono. Então veio o rei, levantou-se muito cedo pela manhã, e foi apressadamente à cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de te livrar dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Se fechou porque estava aberto. Se fechou porque estava aberto. Fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente feliz por ele, e ordenou para que eles erguessem a Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel. Não sei se vocês já assistiram um filme sobre isso aqui. Eu assisti o filme. E no filme, quando tiraram Daniel, esses que acusaram Daniel falaram para o rei: não, rei, é que os leões não estavam com fome. Eles não atacaram por isso, porque os leões não estavam com fome. Aí o rei pegou e falou: tá bom. Trouxeram aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados dentro da cova dos leões. Ele, seus filhos, sua esposa. E os leões tiveram domínio sobre eles. Você viu que aqui acho que a tradução fica melhor. E os leões tiveram domínio sobre eles e quebraram todos os ossos em pedaços, antes que chegasse ao fundo da cova. Isso que eu estava sem fome. Então o rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas, que habitem em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável, para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, eu te agradeço, meu Deus, meu Pai, por estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Eu te peço agora, fala conosco na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abra nosso entendimento, Espírito Santo, ministra os nossos corações nesta noite. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, gente. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, é uma passagem muito longa, mas é uma passagem muito linda. Como eu tenho pouco tempo, a gente vai dar uma resumida no assunto. É interessante que Daniel, Deus exaltou Daniel no governo do Nabucodonosor. E no capítulo 5 de Daniel, a gente falou sobre Daniel no reinado de Belsazar, quando a mão de Deus escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim ou Farsim. E logo depois disso, o reinado de Belsazar acaba. E começa então, o Belsazar era rei dos caldeus, Nabucodonosor também. Só que agora vem um novo povo que invade a Babilônia, que não são caldeus. Eles são chamados de de Medo-Persas.
Medo-persas. E a gente vê aí, destacando dois líderes desse reino Medo-persa, no final do que nós lemos, estava falando lá de Dario e Ciro. Essa passagem que nós estamos lendo, quem governa, se vocês puderem, tem um filme muito legal sobre isso, se puder, assista. Quem está governando é o rei Dario. E o rei Dario se afeiçoou muito a Daniel. Ele gostou muito de Daniel. Eu acredito que Daniel era uma pessoa que só quem não prestava mesmo, que não gostava dele. A gente, quando lê sobre Daniel, você vê uma figura muito amável. Mas Daniel tinha algo muito maior do que ser uma pessoa gente boa, do que ser uma pessoa amável. O rei Dario dividiu o reino dos persas em províncias, que a gente pode chamar de, igual estado de São Paulo, estado da Bahia, Minas, igual estado, as províncias eram isso, que também eram chamados de sátrapas, satrápias. E cada província, cada estado, trazendo para o hoje, ele colocou um príncipe para governar, que eram chamados de sátrapas, mas na nossa Bíblia está como príncipes. Eram 120 príncipes, amém, gente? 120, e desses 120, tinha 4 que respondiam diretamente ao rei. E desses 4, veja bem, os 120 respondiam aos 4, e dos 4, esses 4 respondiam ao rei. Só que tem um problema, dos 4 tinha um que sobressaía a todos os 120 e todos os outros 3, era Daniel. Daniel veja bem, Daniel já estava avançado de idade. Capítulo 5, ele diz que ele estava com uns 83 anos. Mas mesmo avançado de idade, Daniel sobressaía todos os outros. Aleluia. Gente, idade não é limite quando Deus tem algo para fazer em nossas vidas. A gente coloca como limite, Deus não. Nós colocamos como limite. Estou ficando velho, já não tenho mais jeito. E Deus está falando, já tem uma obra para fazer na tua vida na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas isso, o que é que fazia Daniel sobressair aos outros? Eu não vou falar, eu vou ler. Está aqui no versículo... cadê? 3. Versículo... Isso, obrigado, Gabriel. No versículo 3, então, o mesmo Daniel sobressaiu. Aqui está falando que ele era preferido, mas ele não era preferido. A tradução melhor, na minha Bíblia está uma palavra difícil, mas eu traduzo, está sobrepujou. Sabe o que é sobrepujou? Ele se destacou. Ele era melhor, amém, gente? Sabe quando você entra numa empresa, entra você e mais umas 20 pessoas para fazer a mesma tarefa, mas você começa a fazer melhor, e seu gerente fica olhando, fala, aquilo ali tem algo muito diferente. Daqui a pouco seu gerente pega você e fala, vou te colocar num cargo maior, porque você desenrola melhor que os outros. É o que aconteceu com Daniel. Ele estava acima, ele sobrepujou, ele se sobressaiu, ele foi melhor, ele foi mais competente, melhor dizendo, do que os outros. Por quê? Olha lá, porque nele havia um espírito excelente. Vou repetir isso. Porque nele havia um espírito excelente. Quem é esse espírito excelente? É o mesmo espírito que estava sobre José, lá no Egito. Quando o faraó teve os sonhos, e o faraó mandou chamar José, e José interpretou o sonho, e José falou, rei, coloque alguém para administrar o Egito, para que o Egito não possa passar fome, escolha alguém. O faraó olhou para ele e falou assim, quem melhor do que você, que tem o espírito dos deuses sobre você? É o mesmo espírito excelente que capacitou José, o mesmo espírito excelente que no capítulo 5 capacitou Daniel, e que agora capacitou Daniel, é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim e sobre você. Esse mesmo Espírito Santo te capacita para se sobressair
e para fazer mais e melhor do que você imagina. O Espírito Santo está sobre você, aleluia. Ah, eu não consigo, você não consegue mesmo, mas o Espírito de Deus te capacita. Oh, aleluia! Aleluia! Olha só, o Espírito excelente estava sobre ele, ao final, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Veja bem, o rei pensava. Aqui dá a entender de que o rei não falou. Mas Satanás, gente, Satanás sabe, embora ele não consiga saber o que está na mente de Deus, ninguém sabe, isso está escrito lá em Romanos 11, quem conhece a mente desse Deus? Ninguém, mas Satanás sabe quando Deus tem uma promessa na tua vida, ele sabe que Deus tem uma promessa na tua vida. Os outros príncipes começaram a olhar, e começaram a perceber que tinha algo diferente em Daniel. E eles começaram a ver que Daniel estava crescendo, estava se sobressaindo. E eles começaram a vigiar Daniel, para poder achar algum jeito, gente, isso é tão nosso, para poder achar algum jeito, trazendo para o nosso português, para passar a perna em Daniel, puxar o tapete. E eles começaram a arrodear Daniel. E começaram a caçar algum jeitinho. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram achar nada, porque Daniel era fiel. Amém, gente? Aleluia. Não adianta, gente. Quando a gente é fiel a Deus, eles vão... Gente, as pessoas vão procurar. Às vezes... Eu sei que já aconteceu, pelo menos com um de vocês aqui, uma pessoa aqui, eu já sei que aconteceu. Você vai para a igreja, as pessoas falam, mas você vai para a igreja, como é que você está fazendo isso? Você vai para a igreja, eles começam a observar. Eu conheço uma pessoa, não vou falar nome, nem onde que é, porque eu não quero expor essa pessoa, mas não é conhecido de vocês, e que ela chegou para mim, ano passado, falou, Wilson, vou descer as águas. Eu, que bênção e tal. Aí um dia, por acidente, eu ia passando no estacionamento de lá onde essa pessoa trabalha, e ela estava lá do lado de fora fumando. Aí ela chegou para mim e falou, Wilson, eu não consigo, é uma luta que eu estou e eu não consigo. Eu falei, fique em paz, Deus vai te dar força para vencer isso aí. Amém? Eu não olhei com olhar de acusação, eu olhei com olhar de misericórdia. Porque a pessoa está lutando contra aquilo. Mas só que as outras pessoas passam. E elas ficam caçando jeito para atacar a nossa fé por causa da nossa, porque eu também falo. Para atacar a nossa fé por causa dos nossos erros. E dependendo do lugar onde a gente trabalha, gente, a pessoa tenta prejudicar o outro de graça. Eu sou professor de história. E eu já vi professor de uma matéria que não vai ter vantagem nenhuma, e isso aconteceu esse ano onde eu trabalho. Uma professora de uma matéria fez um levante contra a outra professora, gente. Essa outra é uma bênção, essa outra professora, muito gente boa, sabe? Ela é uma pessoa assim, ela gosta muito de ervas medicinais, essa coisa, cura através do verde, sabe? E ela é muito legal, muito gente boa. E a outra, essa que estou falando, é apaixonada pelos alunos. A outra fez com que os alunos se levantassem todo contra ela. Eu vi essa professora chorando na escola. Gente, o que essa mulher ganhou fazendo um inferno na vida dessa outra? Nada. Porque o inimigo usa pessoas para te derrubar, para te atacar, mesmo que ela não vá ganhar nada, mas elas se levantam para te atacar. Que foi o que aconteceu com Daniel aqui. Eles começaram a olhar, achar um jeito, mas como Daniel era fiel, Daniel não tinha falha. Eu queria tanto chegar a esse estágio, Deus. Ah, como eu queria chegar a esse estágio. Mas Daniel não tinha falha, então eles não conseguiram. Um dia eles se reuniram e falaram assim, olha, não vai ter jeito, a gente não vai conseguir conversar com Daniel, só tem um jeito. Vamos procurar na religião dele. Vamos procurar na fé dele.
E na fé de Daniel, eles procuraram um jeito. Por que na fé, gente? Porque Daniel era de Jerusalém. Em Jerusalém, tinha coisa que era proibido, mas na Babilônia podia. Então, é igual na igreja, tem coisa que na igreja não pode, lá fora pode. E aí que pega no nosso contrapé. E aí que o inimigo nos pega. Porque ele sabe que na nossa fé nós não podemos, mas às vezes lá fora a gente faz, e o inimigo está prontinho, que a Bíblia diz que ele é o acusador. Lembra que ele fez com Jó? Deus falou: onde está? De onde vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra. E tem visto Deus não perguntou de ninguém, só do Jó. Tem visto meu servo Jó, bom, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás também. Você tem dado tudo para ele, quero ver, tira tudo para ver. Olha como o bicho é sem vergonha, acusador. E tem gente que é funcionário de Satanás. Só sabe acusar, e aí, ai meu Deus do céu, eu vou falar. A igreja está cheia de gente assim, que só fica acusando, crente desse jeito. Aí eu vou sair da igreja porque o irmão está em pecado. Vai, sai logo. Gente, porque se o irmão está na igreja em pecado, eu vou sair? Peraí, Jesus morreu por mim e por ele. Não fui eu que morri por ele. A salvação individual, ao invés de sair da igreja porque meu irmão está em pecado, o que eu tenho que fazer? Orar por ele, ou então cuidar da minha vidinha, que está tão difícil cuidar. Está difícil, meu Deus, só graça. Ainda vou cuidar da vida do outro. Mas vocês sabem que eu não estou mentindo, a igreja está cheia. As redes sociais, então, gente, rede social. Você entra em rede social, o que tem de perfil cuidando da vida do outro, ela não é, gente. Você entra no TikTok, é vídeo falando mal do outro. Você entra no Kawaii, é vídeo falando mal do outro. Você entra no Instagram, é vídeo falando mal do outro. Você entra no Facebook, é vídeo falando mal do outro. Gente, esse povo não tem tempo de cuidar da vida deles, não. Não dá para entender isso. É tão difícil cuidar da minha vida. Eu, como pastor, gente, eu e a pastora fomos fazer a visita a uma pessoa, e essa pessoa dá nota, olhando no rosto, você vê que essa pessoa é muito nova, mas ela sofreu muito na vida. Muito na vida. Porque ela tomou também decisões erradas. Mas quem sou eu de chegar para ela e falar, tá vendo? Sabe que você está assim? Porque... Não, eu falei para ela, a partir de hoje, nós estamos do seu lado. O que a gente puder fazer para te ajudar, a gente está do seu lado para te ajudar. Porque para a mãe dessa pessoa falou para mim, é verdade, pastor. Porque para apontar eu tenho um monte. Gente, vocês sabem disso, mas para estender a mão, só a graça. Deixa eu voltar com o texto. Então, eles fizeram o quê? Eles se reuniram com o rei. E olha aqui, eu quero uma pegadinha, gente. Uma pegadinha no versículo. No versículo, acho que é o 7. Oh, meu Deus, fugiu aqui. Deixa eu olhar na Bíblia, tá mais... versículo 7, isso mesmo. Versículo 6 e 7. Então, esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe, rei Dario. Tem gente que fala Dário, a Helena Raquel fala Dário. Eu aprendi a falar Dario, porque para Dário teria que ter um acento, se não me engano aqui. Eu falo Dario. Rei Dario, vive para sempre. Olha o versículo 7, só o início, a pegadinha. Lembra que eu falei, olha, era 120 presidentes, príncipes, que seja. Não era isso que eu falei? E desses 120, tinha 4 que cuidavam de 120, e Daniel era um dos tais. Para ter todos, teria que ter Daniel, amém? Olha o que está escrito lá. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaços de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles descobriram que Daniel era um homem de oração.
que orava 3 vezes por dia. E Daniel orava com a janela aberta, voltada para Jerusalém. Ele começou a vigiar, porque o inimigo está nos vigiando, ele está ao nosso derredor. Começaram a vigiar e começaram a ver, peraí, ele está achando. Chegaram no rei e falaram, todos, gente, todos, não eram todos, é a mentira. Satanás é o rei da mentira. João 8:44, pai da mentira. Ele chega e fala, todos, não, todos não, Daniel não estava, então não eram todos. Porque Daniel não estava nem ali para se defender, e nem para contestar. E eu ouvi, gente, é um momento que eu precisava ouvir. Eu estava na academia, viu, o acusador? Eu estava na academia. Eu estava ouvindo essa mensagem na academia. E, gente, Deus falou demais comigo nessa mensagem. O que eu precisava ouvir. E Deus usou aquele homem para falar comigo. Eu falei, Deus está falando comigo. Porque ele falava assim, Deus vê quando as pessoas se reúnem para tramar contra você. Deus vê quando as pessoas formam um grupo no WhatsApp para falar mal de você. Deus vê quando as pessoas formam grupo no Instagram para falar de você. Eles não chamaram Daniel, mas o Deus que representa Daniel estava na reunião. Aleluia! Você pode não estar na reunião, eles estão tramando contra você, mas o Deus que te representa se faz presente na reunião e se levanta para te defender. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nenhuma ferramenta preparada contra ti há de prosperar. Aleluia! O que eles chamam em oculto, Deus quebra na presença de todo mundo. Ah, Deus que fala, Deus que sonda a mente, Deus que esquadrinha o coração, Deus que não abandona o filho e a filha dele. Aleluia! Oh, Deus! Glória a Deus! O texto diz que o rei gostou da ideia, mexeu com o ego dele. Mexeu com o ego. E esses caras, gente, que Deus guarde nosso coração. Porque, infelizmente, gente, a maior parte das pessoas que eu conheço, quanto mais poder tem, mais começa a se achar. Eu lembro que há muitos anos atrás, o Malafaia, eu gostava muito de ouvir o Malafaia, ele falava assim, olha, coloque o cara como auxiliar do chefe dos carimbadores. Ele falava desse jeito. E a pessoa já vai querer achar que... E é assim, gente. A pessoa, não desfazendo, tá, gente? Porque toda profissão é importante. É só uma ideia que me veio aqui. A pessoa todos são auxiliares de faxina. Minha mãe era doméstica. Todos são auxiliares de faxina. O patrão chega e fala, vou colocar você como líder. Pronto. A pessoa já chega e já começa a olhar onde os outros da faxina, aquilo ali não está contento. Começa, sabe, a ficar arrogante. Chefe de cozinha, chefe de professor, chefe do que for. Dê um pouquinho de poder. A pessoa já começa, infelizmente, é assim. É assim, a pessoa esquece que ela não é melhor, ninguém é melhor. Agora você imagina esses caras que tem... Gente, você imagina esses caras, presidente, governador, esses caras que têm um poder enorme. Os caras se acham o rei da cocada preta. Eles acham que são deuses na terra, sério mesmo, são arrogantes. A humildade deles só vem na época da eleição. Que aí ele vem comer pastel do pobre, depois chega em casa, toma um negócio, pode colocar tudo para fora. É sério, toma banho de cândida antes de entrar em casa, que abraçou o pobre. E o pobre achando, me abraçou, gosta de mim. Vai nessa, trouxa. Ele quer seu voto. Todos.
Isso não faz assim. Você tem que deixar de ser isentão, você tem que tomar partido. Eu tenho partido, meu partido é Jesus Cristo. O rei, com o seu ego lá em cima, gostou da ideia e assinou um decreto. Assinou o que, gente? Decreto. Grava isso que eu vou voltar nisso. Assinou um decreto: a partir de agora, ninguém por 30 dias pode adorar homem, pode adorar deuses, ninguém pode adorar ninguém a não ser o rei. No caso, eu, Dario. Os sem vergonha começaram a fazer o quê? Ficaram na frente da casa da janela, já sabia, né? Janela de Daniel. O texto diz que quando Daniel ficou sabendo do decreto, foi orar, gente. Porque se fosse a gente, eu falo, meu Deus, eu vou orar no banheiro, eu não vou morrer nada. Não, vou orar no banheiro. Daniel chegou na casa dele, abriu a janela e direto para Jerusalém, porque o judeu gostava de orar direto para Jerusalém. É igual o muçulmano hoje. O muçulmano hoje, gente, se você conhecer o muçulmano, ele tem um tapetinho, ele carrega aquele tapetinho. Quando chega a hora da oração, ele calcula que lá do que está Meca, ele dobra o joelho virado para Meca e começa lá, ó. O judeu era desse jeito. Daniel virou para Jerusalém e começou a adorar a Deus, começou a louvar a Deus, começou a agradecer o nome do Senhor. E gente, Daniel, isso nos traz uma lição muito grande. Não importa a situação, gente, o couro está comendo. Nós temos que continuar fiéis a Deus, não importa qual seja a luta, não importa qual seja a tempestade, não importa qual seja o vento, a perseguição, a difamação, as ameaças, nós temos que continuar confiando no nosso Deus e crendo que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele cuida de nós e que Ele nos dará escape da situação que vem contra nós. Continue fiel, confiando, crendo que o teu Deus está cuidando de você. Oh, aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Chegaram para o rei e falaram: rei, o senhor não assinou o decreto? Assinei. Pois é, Daniel, quando o rei soube que era Daniel, trouxeram Daniel. O rei gostava de Daniel, gente. O texto diz que o rei ficou procurando um jeito de livrar Daniel. Mas o decreto que ele assinou era irrevogável, não tinha como cancelar. Esses caras voltaram e ficaram perturbando o rei. Rei, olha, você assinou. E é Daniel, porque eles queriam matar Daniel de todo jeito. Eles são símbolo de Satanás, inimigo das nossas almas. Até que o rei não teve jeito, mandou prender Daniel, mandou jogar Daniel na cova dos leões, como nós vimos aqui. Só que o que eu vejo no texto, e eu acho lindo, é uma fala aqui, gente. A coisa começa, olha só que lindo isso aqui, ó, versículo 16. Olha que tremendo. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Mas olha o que o rei fala. E falando, o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Gente, esse rei não servia a Deus. Esse rei era idólatra. Mas Deus usa até aquele que não serve a ele para profetizar na vida do servo e da serva dele. Aleluia! Muitas vezes, gente, tem gente que não serve a Deus, confia mais do que a gente. Eu vejo muito crente, não vocês aqui, graças a Deus não tem isso, falando mal dos católicos. Eu vejo muito crente, gente, eu não sou católico, eu não, assim, tem muitas práticas deles que não convém para mim, segundo o meu entendimento da Bíblia. Mas eu respeito demais, eu conheço pessoas que são católicas, que têm muito mais dedicação, que têm muito mais fé, que têm muito mais entrega do que muitos evangélicos, e são centenas de evangélicos. Sabe? E Deus usa essas pessoas, que para nós, e não para Deus, não sei, não conheço a mente de Deus, mas pessoas que para nós,
Às vezes a pessoa fala, o cara é da Umbanda, o cara é do Candomblé, o cara é do Espiritismo, e não está concernente à nossa religião, mas Deus se pegar a boca daquela pessoa e fazer com que aquela pessoa seja a boca profética na sua vida, para que você entenda que Deus continua no controle, que Deus continua tendo um projeto, e que mesmo que te joguem na boca do leão, o Deus que fecha a boca do leão vai na frente e vai fechando a boca do leão, acalmando os leões para te tirar da cova e o nome dele ser exaltado. A cova dos leões não é o fim para o filho e para a filha de Deus, não. A cova dos leões é lugar para exaltação de crente. A cova dos leões é lugar de exaltação para o filho. Ei, talvez hoje você esteja numa luta como se fosse a cova dos leões, mas Deus me manda aqui nessa noite para te dizer: a cova dos leões não é o fim. A cova dos leões é apenas o começo da exaltação do nome de Deus na tua vida. Tome posse dessa palavra nessa noite. Aleluia. Aleluia, eu viajo, eu imagino, porque foi, era assim, era uma cova, não era uma caverna, era uma cova, tanto que quando Daniel foi descendo, os urros foram diminuindo, quando Daniel desceu, parecia gatinho, eu acho que foi uma das melhores noites de Daniel, que ele dormiu num travesseiro de pelo de leão. Eu creio que Deus está fechando boca de leão nessa noite. Você crê comigo? Em nome de Jesus, toma posse em nome de Jesus. Olha, isso aqui é tremendo. É a segunda vez que eu prego nesse texto, e isso ficou na minha mente, e quando eu li ficou na minha mente. O texto diz que o rei não comeu e não dormiu a noite toda. E eu creio, gente, é muito firme no meu coração, sempre que eu prego aqui, é a segunda vez, Deus vai fazer pessoas que abrirem a boca do leão contra você, pessoas que cavarem cova contra você. Deus vai fazer pessoas perderem a noite de sono, Deus vai fazer pessoas perderem a fome de sono, porque elas vão ficar com peso na consciência e vão ter que se levantar para desfazer aquilo que tentou fazer contra você, em nome de Jesus. E eu estou baseado no texto. Essas pessoas não terão paz, porque elas estão atacando a serva e o servo do Senhor, a menina dos olhos do Senhor. Eles vão perder noite de sono, eles vão perder fome, em nome de Jesus. Não estão jogando praga, não. O texto diz, olha lá, obrigado, Neto. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento, nem música ele quis ouvir, lhe fugiu o sono. Passou a noite em claro. No outro dia o rei nem acordou, não dormiu. O rei foi correndo, gente, ele não podia entrar, né? Foi correndo para a cova do leão. A primeira pessoa que chegou na cova do leão foram parentes de Daniel, não foram amigos de Daniel, foi o rei. O rei, aquele que deu a ordem para jogar. E chegou e gritou lá: Daniel, por acaso Deus ao qual você serve te livrou da boca dos leões? O rei tinha essa esperança, gente. O rei tinha essa esperança. Aleluia. Muitas vezes nós perdemos a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Não importa, gente, a situação adversa que for, não perca a paz, não perca a esperança. Meu Deus. Essa semana me aconteceu uma situação e eu mantive a calma. E duas amigas, uma em especial, falou: como é que você consegue estar tão calmo numa situação como essa? É sério, gente, as pessoas estranharam. Uma hora eu conto com um detalhe, depois que terminar tudo eu conto. Mas, por Deus, eu fiquei numa paz tão grande, tão grande. O meu pastor falava que o justo não se justifica. Eu concordo muito com isso, eu não gosto de frase feita, tá, gente? Frase feita é tão babaca que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Quem é que pediu para crucificar Jesus? Eu não gosto de frase feita. Esse negócio justo não se justifica não é verdade. Que tem hora que você está com a razão e você fica tão agoniado que você quer se defender. Não é assim? Então esse negócio justo não se justifica não é bem verdade, não. Mas tem uma coisa. Quanto mais a gente confia em Deus, e quanto mais a gente tem certeza de que você está certo, de que você não fez nada de errado, você sabe que pode vir consequências adversas que forem. Eu sabia.
mas eu sei que eu estou em paz. Está fechando a boca do leão, você crê nisso? Glória a Deus. E como nós lemos aqui para encerrar, Daniel falou: ó rei, o meu Deus me livrou da boca dos leões, porque não achou falha em mim. E muito mais, Senhor, eu não errei contra o Senhor também, rei. O rei falou: beleza, Daniel, desse jeito não, né? Traz a família dos acusadores e os acusadores. Já que o leão não estava com fome, então agora... Mas se foi Deus que livrou Daniel, se eles tiverem Deus, vão ser libertos também. Por fim, para encerrar, eu quero encerrar com vocês. Quero encerrar com vocês do versículo 26 aqui, gente. Porque isso aqui é tremendo, esse versículo 26. Olha só. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Escuta, Daniel foi condenado à cova dos leões por causa de um decreto. Um decreto que o impedia de adorar a Deus. Mas na finalidade, na fidelidade de Daniel, Deus fez o rei rasgar o decreto negativo e escreveu. Deus está escrevendo um novo decreto. Onde era decreto de morte, veio o decreto de vida. Onde era o decreto de derrota, veio o decreto de vitória. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para Ele. Toda honra, glória, louvor e adoração. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ah, eu gosto disso. Aleluia. Vamos encerrar. Oh, grande Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Como eu agradeço a Deus por isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, exaltado seja o seu nome, Senhor. A ti toda a honra, Pai. Toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Vamos falar com Deus. Glória a tua palavra. Aleluia. Glória a ti, Deus.
agora só domingo às 18 horas. E nessa oração final, eu quero pedir minha ajuda de oração. Estava conversando ali com o de Assis, ele foi para o interior de São Paulo, os pais dele estão aguentados. Falei para eles ele orar lá por eles e que eu vou apresentá-los em oração aqui, amém? Por favor, tem que fazer, né, gente? Então, se coloque em pé, eu vou encerrar porque já passaram 3 minutos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, Pai, eu creio nisso. Nessa oração final, eu quero, Pai, apresentar os pais do dia Assis, Pai. E eu creio que Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, Pai. Então, meu Deus, que Tua poderosa mão possa alcançar os pais do seu obreiro, Pai. Toca, meu Deus, meu Pai, agora e arranca toda a enfermidade, ó Senhor maravilhoso. Toca do alto da cabeça à planta dos pés e que tudo que não permitir caia por terra, Deus. Que eles possam se levantar, meu Deus, meu Pai, e possam, meu Deus, que a saúde restaurada eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos em paz agora. Nos dê uma semana abençoada. Guarda seu filho, guarda sua filha. Eu já tomei posse da minha vitória, Pai, em nome de Jesus. E obrigado, porque Tu és o Deus que fala conosco, Pai. Tu és o Deus que cuida de nós. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Que o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe até domingo às 18 horas em nome de Jesus.